Está no ar Infinitas Ideias, o podcast do mundo dos negócios. Olá, pessoal. Hoje eu vou começar me aproveitando aqui, pegando um corte de uma escrita de Nietzsche. Na mesa de minha alma sentam-se muitos, e eu sou todos. Um velho, uma criança, um sábio, um tolo. Mas prometo que ao sentarmos nesse ritual sagrado, lhe entregarei ao menos um de todos que sou. É isso aí. Tinha que ser essa introdução para apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é muitas. Ademais de ser diretora de marketing da rede de supermercados Dalben, ela é pós-graduada em gestão de projetos e neurociência do consumidor. É palestrante, professora acadêmica, CEO e fundadora da SMKT. Ela é vice-presidente de varejo do Popeye Brasil e Instituto de Mulheres do Varejo. A gente está aqui com Fernanda Dalben. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Fernanda, que currículo, né? Quantas curiosidades que me dá, né, dessa diversidade de atividades que você tem, que embora diversas, muito focadas em varejo, né? Se tem algo em comum. Mas eu queria começar com uma pergunta bem conceitual e simples. Qual a diferença entre marketing e trade marketing? Tá. Bom, o marketing ele vai ter um olhar mais institucional da marca, ele vai prezar ali por guardar o legado, o propósito da marca, ele vai então nesse sentido, né, de olhar o cliente também. Já o trade ele vai mais para um lado de execução, de conhecer o cliente, né, e mais pelo seu hábito de compra, de ser mais assertivo nas estratégias. Então, é realmente ali colocar o cliente no centro dos negócios para a tomada de decisão ali no dia a dia. Então, se tem uma diferença, assim, seria mais ou menos essa. Entendi. Tá correto o meu entendimento de que o marketing seria mais estratégico e o trade marketing mais tático, mais... Não, os dois são Os estratégicos. dois são estratégicos. Isso, exatamente. Um vai para um lado mais institucional e o outro vai mais para um lado de business, de execução, de gerar venda, etc. Tá. E hoje, na rede de supermercados Dalben, você é responsável pelo marketing. O marketing Pelas engloba duas áreas, pelas não, duas pelas duas áreas. áreas, Trade isso. marketing também. Isso. Legal. Eu vi que vocês são destaque, né, em várias questões. Eu acho que também tem muito mérito da sua gestão. Na pesquisa que a gente fez, eu vi que o Dalben, né, muita gente passou a conhecer após a sua estratégia de marketing, de conteúdo do negócio. E eu fiquei impressionado com a questão também tecnológica, né, assim, porque além de omnichannel, que é uma coisa já do presente, né, daqui a pouco até quase passado, né, uma coisa que já tem uns anos, eu fiquei sabendo que numa das suas lojas tem um robozinho. É verdade Sim, isso? tem. Mas é inteligência artificial já ou não? Como é que Tem é? também a inteligência artificial acoplada. Esse robozinho é o Ben, que a gente fala que é um Tá. robô humanoide, né? Ele fica lá na nossa unidade de Valinhos, que é a nossa loja conceito, e a gente consegue, com o Ben, fazer diversas ativações de trade e também gerar experiências ali para o cliente na loja. Então, hoje a gente, por exemplo, se a gente fechar uma ativação hoje com uma indústria, ele consegue falar sobre o produto, passar vídeos, etc., interagir com os clientes de acordo com perguntas pré-estabelecidas que a gente coloca e levar o cliente até conhecer aquele produto, enfim, daquele fornecedor X. Ou então o cliente, eu quero saber onde está a farinha de trigo. Ele lá digita e também o robozinho consegue. Ele digita, não fala com o robozinho. Ele fala também, mas nesse caso ele digita, né? Tá bom. Ele é mapeado, ele tem toda a loja mapeada e aí ele consegue percorrer os corredores de acordo com as demandas ali que ele recebe. Também é possível tirar selfies, enviar para o seu WhatsApp. Então, ele é bem interativo mesmo, tanto para melhorar a experiência do cliente na loja, quanto para as ativações de trade. Perfeito. Que legal. Eu, né, preciso visitar no de Valinhos, né? Na unidade de Valinhos que tem o robozinho. Eu vou lá só, principal Vai lá. motivo para conhecer o Olha, as Ben. crianças ficam loucas, né? Porque é tudo novidade. Até esses dias eu estava na loja e uma menininha estava com o pai e falou: pai, posso levar esse robozinho para brincar em casa? Não, eu queria ter filmado aquilo, né? Porque além de você transmitir
para o público no geral, essa questão da tecnologia, Sim. para a criança também vira uma coisa afetiva, inclusive, né? Então, eu achei bem interessante Demais, esse fato. parabéns, sensacional. E falando nisso, né, hoje também de um tempo para cá, daqui a pouco vai ficar até ultrapassada a palavra, mas ainda é válida e verdadeira, que é a tal da experiência, né, que a gente tanto escuta falar. Eu, né, sou meio assim crítico no sentido que eu acho que tudo é experiência. Nós aqui agora estamos tendo uma experiência. Quando eu vou em qualquer lugar, é a experiência. E quando a gente fala em focar em experiência, guarda, né, o significado de uma experiência boa ou até diferente, né, do que se tem em outros lugares. E supermercado, que é uma coisa tão clássica do varejo, né? A gente fala varejo, primeiras coisas que devem surgir na cabeça é supermercado, né? Assim, é uma coisa da nossa vida de sempre, o supermercado. E eu sei que vocês já foram destaque, você dá aula sobre isso, né? E até chamou de PDV e PDX, e pode me corrigir Não, depois é na isso sua mesmo. explanação, e o X é de experiência. Você pode citar para a gente assim, o que na prática vocês fizeram que é uma experiência não comum, ou que é comum, bem feita? Como é que foi introduzir? Por que X e não a experiência do dia a dia? Legal. Bom, primeiro, a gente fala tanto, né? A gente está na era da experiência, enfim. E, na verdade, a experiência ela começa do básico bem feito, né? Então, o cliente chegar na sua loja, ele ter onde estacionar o carro, ele encontrar o produto certo que ele gostaria, Claro. né? Ele ser bem atendido, a loja está limpa, organizada, física e digital, né? A gente está falando dos dois âmbitos. Então, isso já começa a dizer que é uma experiência. Só que uma experiência completa são aqueles micromomentos que você vai adicionando na jornada desse cliente. Então, de novo, pode ser do mais simples até o mais elaborado. Pode ser uma mega tecnologia, enfim, até uma degustação. Dentro do neuromarketing, né, que é a neurociência do consumidor aplicada no marketing, a gente fala que quanto mais sentidos envolvidos numa compra, maior a experiência, né? Visão, paladar, olfato, tato e audição. Nossos 5 sentidos. Então, quando você faz uma degustação, às vezes parece uma coisa tão simples e tão óbvia, mas olha quantos sentidos estão envolvidos naquela experiência, né? Ah, mas dá para inovar numa degustação? Dá, a gente já chegou a trazer chefe na loja, harmonizar ali os pratos com bebidas, com vinhos, enfim, aquilo, você gera um evento daquilo, né? Assim como a gente fez para uma marca de cervejas recentemente, que era temática, enfim, a gente levou toda uma parte de visual merchandising para a degustação. Então, desde a promotora ali com a bandejinha até um mega evento para falar de degustação. Perfeito. Então, aí, o que a gente fez, principalmente na loja de Valinhos e também nas outras unidades? A gente tentou transformar cada jornada do cliente em um micromomento. Então, fora as ativações de trade que trazem essas experiências, os nossos serviços também. Então, hoje a gente tem nas lojas, por exemplo, choperia. Então, é um momento ali que você oferece descontração para o cliente além do serviço. Então, ele consegue beber um chopp na sua loja, comendo um petisquinho que ele comprou na loja e reencontra os amigos. Nossas lojas estão inseridas em bairros, né? Então, os vizinhos, enfim. Então, a gente cria aquele senso de comunidade. Então, esses micromomentos que a gente vai inserindo na jornada do cliente, desde uma degustação, um evento, um serviço, isso forma uma experiência de compra cada vez mais fluida, cada vez mais prazerosa e que faz esse cliente voltar, né? Se as experiências forem positivas, o cliente volta, né? E isso é um ciclo, que daí entrando no neuromarketing, o loop do hábito, enfim. Mas Como chama? loop do hábito, né? Essas microexperiências positivas fazem você ter hábito de comprar algo. Total. Toda vez que você tem experiências positivas, toda vez que você tem recompensa, você volta a comprar, enfim. Então, esse é o loop do hábito. Então, essa é a nossa estratégia, transformar nossas lojas em locais onde a gente consegue proporcionar esses micromomentos de experiência que formam a experiência ali na jornada inteira do cliente. Perfeito. E esses micromomentos, me parece que por vezes são inconscientes. Sim. O cliente sai sabendo que teve uma sensação boa, mas ele não sabe explicar o porquê, né? Nós que somos do varejo, né, a gente é um pouco mais chato, né, no sentido de vai num lugar, a gente já tecnicamente já critica.
mas há muito do cliente que não sabe, e é esse conjunto de micro, eu gostei desse termo, micro momentos. É um termo Uhum. também utilizado, Isso, também neurocientífico, é. E tá? também tem um outro ponto, né, que é o fator surpresa. Também dentro de neuromarketing, a gente tem dois fenômenos que acontecem, vamos dizer assim, no nosso cérebro, né? Uhum, A antecipação hedônica e a adaptação hedônica. A adaptação, eu sei que eu vou chegar aqui, vou tomar um copo d'água, a gente vai conversar e beleza. Ou eu vou chegar na loja do Dar o Bem, vou fazer a minha compra, vou passar no caixa, colocar a compra no carro e beleza. Eu já sei o que vai acontecer, minha expectativa está ok. uhum, Mas a antecipação, e aí a publicidade tem muito papel nisso, ou enfim, as campanhas, enfim, ou as ativações, elas geram aquele momento, o que será que vai acontecer na loja do Dar o Bem hoje? Né? Então, poxa, outro dia eu fui, teve degustação de tal coisa, outro dia eu fui, teve um evento, outro dia eu fui, eu ganhei um brinde. Então, esse senso de novidade, inconscientemente na cabeça do consumidor, gera a vontade de ir lá e ver o que vai acontecer. Então, uhum, são estímulos que a gente consegue fazer, e o trade é muito responsável por isso, né? tá. Essas ativações, para que essa jornada tenha esse fator surpresa o tempo inteiro. Então, esses micromomentos, eles, a partir do momento também que ele já sabe o que vai acontecer, tá tudo bem, corresponde à minha expectativa. Mas se a gente tem o fator surpresa, a novidade, isso alimenta, retroalimenta o hábito do cliente, né? Então, a experiência, ela é formada desses micromomentos, sempre com esse fatorzinho ali de inovação, de surpresa. Total. E eu vejo no varejo, a gente falou do robozinho, de tecnologia, mas o quanto ainda o fator humano é fundamental, na minha opinião, assim, e até na minha experiência quando vou ao supermercado, é incrível como as pessoas fazem a diferença, sabe? Tem mercado que Uhum. eu pergunto onde é que e eu me perco em mercado facilmente, né? E aí, onde é que está a geleia, a seção de geleias, né? Tem supermercado que a pessoa me acompanha até lá, tem outros que ela aponta, tá com má vontade, né? Uhum. E eu, né, sei que você também fala bem e estuda a questão de liderança, né, de pessoas. Hoje, na rede de vocês, né, como é que é para manter essa experiência boa? Que para mim boa seria quando eu vou num lugar que a pessoa é educada, que me acompanha, para mim eu já saio falando, uau, que pessoal bacana, que atenção, que velocidade. Ser diferente às vezes no nosso varejo brasileiro é só atender bem, né? O básico bem feito, O né? básico bem feito, né? Me encanta profundamente. Mas hoje cada vez mais a gente vem sentindo, né, essa dificuldade com a mão de obra, né? Essa gerações, né? A gente passou Uhum. agora, está vindo a geração Z Uhum. adentro aí do mercado. Eu acho que talvez, arrisco dizer que talvez no mercado tenha muita gente de 18 a 26 anos trabalhando também. Como está sendo para vocês esse desafio de manter as pessoas alinhadas com a estratégia de marketing no que tange o dia a dia, o atendimento? Uhum. É bom, é uma construção literalmente ali de dentro para fora, né? Não tem como você a gente fazer a melhor campanha, a melhor ativação se as pessoas que estão ali não comprarem ideia, Sim. não estiverem engajadas. Então, hoje a gente tem ali uma série de até incentivos, campanhas de incentivo, principalmente nas ações de trade, onde a gente coloca algumas metas, enfim, olha, pessoal, conseguiu atingir, aí tem os KPIs, né, os indicadores, e a gente premia, a gente então, tem essa questão. E fora mostrar, assim, o porquê das coisas, né. Então a gente tem as reuniões ali mensais com o time, junto com o time de operação, aí a liderança de operação, onde a gente mostra quais são os próximos grandes projetos e o porquê que a gente está fazendo, envolvê-los também, sabe. Acho que Uhum. quando a gente envolve e escuta da liderança também, olha, talvez seja melhor fazer dessa forma, talvez seja melhor fazer daquela, aí vira um diálogo, né. Então Sim. eu acho que esses 2 pontos são fundamentais. Ter, eventualmente, ali, uma campanha de incentivo, algo para realmente motivar, mas também essa escuta ativa, envolver todo mundo antes de lançar algo, contar primeiro internamente do que para fora. Eu acho que são pequenos detalhes que, às vezes, no dia a dia fazem a diferença para conseguir executar, né. A gente, dentro de marketing, dentro de trade, a gente precisa de cada pecinha ali para executar, desde um colaborador até o gerente, enfim. Então, a gente precisa de todo mundo muito alinhado e unido, né? Uhum.
e chegar no cliente, né, essa Uhum. percepção. A gente tem até te contar um caso rápido que é a gente teve uma reclamação uma vez no serviço de atendimento aos clientes de um pai que foi num dos quiosques da Fini que vendem Uhum. balas nos shoppings, tinha uma promoção lá com meias. As meias Uhum. tinham os desenhinhos dos personagens, né? Ele foi lá, fez a compra dele, foi à noite foi na casa do amigo que também tem filho e o filho tinha o brinde, a meia da Fini e o filho dele não tinha a meia e ele tinha passado na Fini. Aí ele Uhum. ligou para reclamar que o atendente do quiosque não informou ele e não deu para ele a oportunidade dele ter comprado a promoção, dele ter participado, né? Porque você comprava lá X gramas, acho que era 200 gramas de bala, você ganhava aquilo. Então a gente, a partir dessa reclamação, a gente criou uma orientação geral que não é vendas, é o Uhum. fato de atender bem, da pessoa sair do nosso estabelecimento, do ponto de venda, sabendo das coisas que estão acontecendo, do que ela pode participar ali e ser escolha dela, Uhum. participar ou não, comprar ou não, né? Então é muito importante. E a gente percebe uma diferença enorme, né? Nós estamos com 260 pontos de quiosques assim espalhados pelo Brasil, em shoppings a maioria. E é incrível como tem lugares que a gente visita, até faz o cliente oculto informal, né, que somos nós Uhum. mesmos, sem uniforme, e que ninguém informa absolutamente nada, né, e que a comunicação não está bem exposta, e outros que informam. Né? Isso faz uma diferença incrível na sensação de bem-estar dos consumidores. Mas voltando para o ramo de supermercados, uma diferença que eu vejo do supermercado para o nosso quiosque que eu acabei de comentar agora, e aí você me corrija em relação ao Dalben, que é existe uma tendência, assim, aliás, tendência não, uma realidade que no supermercado eu me sirvo. Na verdade, não tem uma pessoa que fica me atendendo, né? Cada vez Uhum. mais é automatizado. Autosserviço, né? E eu me perco, como eu te falei, nos supermercados. Como vocês estão trabalhando agora, nos nossos tempos, como foi a evolução disso? Porque eu pesquisei, Dalben, a rede de vocês, ela tem quase a minha idade. Eu nasci em 75, o Dalben Uhum. nasceu em 74. 74. Então eu estou com 48, o Dalben está com 49, quase Isso. 50 anos de empresa, né? Queria te ouvir um pouco em relação a essa inteligência aplicada nessa disposição dos produtos, né, Uhum. que tem acho mais a ver com trade, né? Uhum. Mas como que você vê o que era no passado, o que é hoje? Uhum. Bom, a questão do nível de serviço, acho que isso varia de acordo com a estratégia de cada negócio, né? A gente Tá. preza pelo nível de serviço, tanto que em todas as unidades a gente tem açougue com atendentes, não é só autosserviço. Tem a bandejinha para quem quer uma compra mais rápida, mas também tem ali para quem quer personalizar literalmente ali a sua compra. Açougue, padaria, frios, enfim, restaurante, né? Então, a gente preza muito por essa questão do serviço. Eh, falando de sortimento, Sim. a gente, tem toda vez que a gente aplica uma pesquisa, o cliente fala: "Ah, eu gosto da Ubem porque ali tem tudo que eu preciso", né. E tanto que a gente já Hum, usou o slogan várias vezes que era "Vem no da Ubem tem", porque realmente é um feedback, assim, dos clientes: "Nossa, eu consigo resolver a minha vida aqui". Então uhum. sortimento é um dos pilares estratégicos e que a gente vem apostando cada vez mais no diferencial. Então a gente tem muito pouco de marca própria, nem é o nosso foco, mas a gente tem muita produção própria e a gente busca produtos assim com exclusividade ou de importação ou de fornecimento, para a gente realmente ser diferente, né? Então, o sortimento para a gente é um pilar muito estratégico, porque é um dos diferenciais do nosso negócio. Diversidade. Isso. Quantidade é importante. Quan- Quando tudo tem. Sim, hoje a gente tem mais ou menos, se não me engano, 27 mil SKUs Uau! ativos. É, Tá. tem um setor a granel ali que a gente só naquele setor tem quase 500, né? Então que Aham. aí são entre temperos, especiarias, farináceos, enfim. Então, Uhum. para quem curte cozinhar em casa, ou dieta, enfim, ali é um paraíso, literalmente. E aí, mas isso também fideliza o público, né? Cativa o público, porque é muito difícil você achar um sortimento tão amplo. Nem fora do Brasil tem, assim, algumas redes eu já cheguei a ver com sortimento tão amplo, falando especificamente do armazém, né, que é o nosso setor a granel. Uhum. Então, nosso sortimento ele é composto, assim, pelo que a gente entende de tendência de mercado, mas também das demandas dos nossos clientes mesmo, assim, do dia a dia.
Perfeito. E como se aplica às escolhas ali, essa questão das gôndolas, das prateleiras? Isso tudo hoje em dia, como que funciona, né? São acordos feitos com as marcas, é uma inteligência de vocês. Por exemplo, eu trabalho com shoppings. Os shoppings, eles têm lá, eles têm um certo piso que tem que ter um mix X de produtos. E não adianta querer negociar, porque aquele lá é o espaço, Uhum. assim. Tem outros não, como vocês trabalham essa questão é uma escolha de vocês, são acordos, Uhum. como que funciona em relação às máquinas, a parte de refrigerantes, né? Essa combinação, vocês também contratam uma consultoria para fazer isso, ou é você e sua equipe Uhum. que são responsáveis por tudo e fazem por conta? Como que é? Não está dentro da minha equipe, isso está dentro da área de inteligência comercial, gerenciamento por categoria. Mas basicamente as escolhas são nossas, né? A gente não tem Tá. contrato de espaço, a gente tem o fair share que a gente fala, né? Então, o tanto de gôndola que aquele fornecedor tem é o quanto ele realmente vende, e isso é revisado a cada 3 meses. Porque Uhum. dependendo da performance de vendas, esse espaço aumenta ou diminui. Então a gente chama isso de fair share. E isso varia também de loja para loja, né? Porque às vezes a região, o perfil do público. Ah, sei lá que a minha gôndola de fraldas de Valinhos é igual a de Mansões? Não, é menor, né? Porque ali em Mansões eu tenho uma alta concentração de famílias recém-formadas, com crianças pequenas. Então, isso também Uhum. muda. Mas é sempre algo que, assim, categorias que a gente atua, beleza, mas o que vai estar lá dentro, isso é uma construção que a gente puxa e busca os parceiros mais estratégicos para compor essa categoria. Perfeito. E hoje, como palestrante, como professora, um pouco da sua filosofia, assim, você vê ou não vê problema quando tem supermercados concorrentes participando das suas aulas, aprendendo tudo que devem fazer melhor e sendo um concorrente? Como é isso? Acontece? Já aconteceu de ter? Já fiz Eu imagino, né? palestras Porque e eu tô com algumas cursos. perguntas aqui, eu até tô Aham. perguntando isso, porque eu quero fazer uma pergunta sobre supermercados, mas você vai Uhum, estar dando, né, uhum, aula para eles. É para uhum. você, como que você vê a sua filosofia em relação a isso? Isso para mim é super tranquilo, até porque eu Ah, participo de associações, inclusive de supermercados, me convidam bastante para fazer palestras e cursos, etc. Então, não vejo. Eu acho assim, tem 2 pontos. Primeiro, uhum, as pessoas, elas podem copiar o que você faz, mas não o porquê. Acho que essa frase eu sempre carrego para a vida, assim. Porque às legal. vezes ela vai te copiar pontualmente. Mas se você tem um propósito naquilo, você tem consistência, dificilmente seu concorrente vai conseguir, porque às vezes não combina com o DNA dele. Então, o que? Eu fiz uma ação com essa caneca. Beleza, alguém pode ir lá me copiar. Mas não é só a ação da caneca, é a ação da caneca, é a ação não sei do que, não sei do que. É consistente, porque é um foco, é um porquê, né? Então, acho que isso vale para todo mundo, não é para o Dar o Bem, né? Para todo mundo. Sim. Benchmark é importante, mas você vai pegar ali insights aplicados ao seu negócio. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, quanto mais a gente fala sobre algo, o mercado ganha. Então, se a gente está falando ali de tecnologia, quanto mais Uhum. gente vai fazendo, mais barato fica, né? Então, tem esse ponto assim que, poxa, se de repente você fala sobre algo e acontece um movimento no setor, óbvio, cada um com a sua particularidade, cada um vai querer, às vezes, sair um pouquinho na frente que o outro, mas não importa, a gente democratiza uma tecnologia, a gente democratiza o valor daquilo. Então, acho que tem esses 2 pontos. Eu não vejo isso como algo, está dando a receita do bolo, porque é tão único e tão particular. O Sim. que você vai fazer com essa informação, de repente você se inspirou ou não, é tão pessoal e Muito. tão cultural que isso não é um problema. Acho que quanto mais a gente falar, mais natural fica e as coisas vão. Não, é O isso. setor ganha, né? Não, a gente super pensa igual você em relação a isso, né? A gente divide muito, muito conteúdo Uhum. a respeito dos nossos negócios, a respeito da forma, porque as pessoas se inspiram em nós. Copiar exatamente, eu não acredito que consigam. Ninguém Uhum. consegue copiar ninguém. Um é inspirado pelo outro, Uhum. vai lá e tem até insights, adapta, mas é muito difícil. Uma empresa de quase 50 anos não dá para se copiar de um dia para a noite, né? Você constrói tudo Uhum. aquilo. Não, fantástico. E outra curiosidade que eu tenho também da rede de vocês, é que eu comentei até na introdução um pouco, na introdução, no começo da conversa, que é sobre como vocês estão trabalhando a questão do omnichannel, né? Uhum. E se foi na pandemia que veio esse estímulo,
né? Ou se vocês já estavam com essa tendência. Como é que é essa questão do mundo online com o mundo do mercado? Como vocês estão trabalhando com isso? Bom, primeiro que quando a gente fala omnichannel, né, acho que é uma jornada, né? É uma jornada ali onde você vai fazendo a sua transformação digital da marca. E a Tá, gente começou essa transformação digital há um bom tempo, mas efetivamente, aí falando, por exemplo, de e-commerce, a gente começou em 2018. Então, antes da pandemia, nós já já estávamos estava. preparados, mas não com uma visão única do cliente, né? Então, não conseguia saber o cliente que comprava no e-commerce era o mesmo da loja física, eu estava com aquelas informações ainda um pouco separadas. Pós-pandemia, onde a gente conseguiu evoluir, crescer mais ainda no e-commerce, e a gente começou a perceber essa essa completude de canais. Então, o cliente compra a hora online, compra a hora na loja física, ou Comportamento, né? É abandonou. o comportamento Exatamente. hoje. Exatamente. Então, quando a gente começou a perceber isso, poxa, eu estou precisando de mais informações para eu enxergar realmente qual categoria, então, aquele cliente compra, às vezes, no digital, qual que ele compra online, na loja física. E aí a gente começou a fazer algumas integrações tecnológicas entre os nossos parceiros ali de softwares, enfim, para a gente entender e olhar mais a fundo o cliente. Uhum. Então, essa jornada omnichannel, não a multicanal, porque multicanal a gente já era, né? A gente tinha ali vários canais de venda. E a gente ampliou ainda pós-pandemia. Então, marketplace era uma coisa que a gente Perfeito. não tinha pós-pandemia. Entramos, o e-commerce a gente já tinha, mas os super aplicativos veio pós-pandemia, as lojas. Então, depois chegou um segundo momento, né? Eu já era multicanal, mas agora eu preciso ser omni. Ainda estamos na jornada, ainda tem um monte de coisa para conseguir integrar e conseguir enxergar realmente esse cliente como único. Mas pelo menos a gente já deu um grande passo que foi trazer o nosso e-commerce para junto com os mesmos dados da nossa loja física. Então, hoje eu consigo enxergar o meu cliente do programa de relacionamento, como é que ele se comporta nos dois canais, o que faz ele ir de um canal para o outro, ou se ele deixou de comprar em um e compra só no outro. Então, hoje a gente consegue fazer isso por integrações tecnológicas. Mas, como eu Legal. disse, é uma jornada, né? Sim. E não falando só de Dalben, falando de supermercados no Brasil, há uma, um aumento na compra online ou não? Isso só foi hoje em dia, né? Agora, Uhum. 2022, 2023, as pessoas estão fazendo mercado pela internet. Isso cresce ou isso ficou para trás? Que para mim é imbatível a questão do físico quando se fala de Sim. supermercado. Uhum. Existe alguma tendência da questão online? Existe essa questão de disponibilidade de canais, né? Eu falo assim, as marcas têm que estar onde os clientes e quando e onde eles querem estar. Eu acho que essa questão da uma marca estar disponível para mim é a palavra do Total. século, assim, né? Então, preciso ter o e-commerce? Sim, porque senão seu concorrente vai estar, né? Uhum. Preciso estar no marketplace? Eu preciso, enfim, sim. A resposta é sim, desde que aquilo faça sentido também para o seu negócio, óbvio. Tá. Mas o ponto há uma tendência de crescimento, assim, houve uma estabilização pós-pandemia, porque muitas pessoas Uhum. experimentaram o digital durante a pandemia, mas também entenderam que às vezes preferem ou uma determinada categoria, ou realmente porque é mais prático, ou porque não conseguem se planejar, fazer a compra no físico. Mas também tem aquelas pessoas que migraram totalmente. E eu fui uma delas. Uhum. Eu me cito de exemplo, assim. Eu Nosso também. escritório é em uma das lojas físicas, então é só descer o elevador e fazer compra. Mas quem disse que depois que eu provei o tal do drive-thru, eu não vou. Então, da minha casa, eu faço a compra, olhando a geladeira, enfim, óbvio que exige uma programação, né, para você fazer a compra. E a hora que eu saio do trabalho, 7 horas da noite, pego o meu carro, a gente tem drive-thru, eu Isso é muito pego. legal. Então, eu sou uma dessas que migrei praticamente Sim. totalmente, né? Só não é totalmente, porque ainda, às vezes, no final de semana, alguma coisa, uma compra mais emergencial, eu acabo realmente comprando. É em Mas existe uma Só tendência. em Valinhos tem, por Não, enquanto? todas as lojas têm. Todas as Todas as quatro, lojas são têm 4 unidades, certo? 4. Tem o As quatro. drive-thru e tem também o entrega em casa, né? Que é o delivery. Então, nas 4 hoje, o cliente do Dalbene Consegue. consegue comprar pela internet e retirar no drive-thru Isso. ou receber em casa. Ou receber em casa. Aí, drive-thru, taxa zero.
E e-commerce tem ali Depende o do frete alcance, claro. fixo, às vezes tem campanhas também de frete grátis, enfim, que a gente sabe que isso funciona bastante. Então, Uhum. tem uma tendência de crescimento, não é um crescimento tão exponencial quanto foi na pandemia, mas as pessoas passam a entender essa comodidade, né? E às vezes, não necessariamente pelo e-commerce, pelo WhatsApp. Você Uhum. comprar já quer dizer que você está comprando online, né? Então, É isso. Não, e o que você falou, né, assim, é estar disponível sim. para o cliente. O cliente é multicanal hoje, Uhum. né? O cliente não compra só ali ou só aqui, você está em todos os lugares possíveis, é super importante. Bacana. Fernanda, me permita agora uma pergunta que tem mais a ver com você e não com o mercado, né? Assim, Fernanda Dalben, da rede Dalben, como é que é, né? A gente brinca, né? Quando trabalha numa empresa que a gente gosta e pega uma afinidade. Todo mundo, por exemplo, para mim, o meu sobrenome é Fini, né? Porque onde eu vou as pessoas falam de balinha e tudo mais. O seu já é intrínseco, não tem É. essa coisa, já é Dalben é o nome da família, né? Por Uhum. isso do supermercado. Você sempre trabalhou junto com a família ou você partiu para outros desafios e depois veio com a família? Como é que é a sua história misturada com a rede? Olha, a minha história teve. Vamos lá. Eu brinco que eu nasci embaixo do check-out, né? Porque desde criança nós somos em três mulheres em casa e, e desde criança a gente sempre foi muito incentivada, né? Pelo meu pai, principalmente, a estar inserida no negócio. Então, tinha, sei Uhum, lá, meus 5, 6 anos. Naquela época era normal, as crianças trabalharem, vamos dizer assim, ali no negócio da família. Então a gente, principalmente nas sazonalidades de Natal, Dia das Mães, enfim, a gente ajudava. Então, tanto etiquetar preço com aquelas, não sei se você lembra aqueles, né, etiquetador, etiquetador de sim, preço. claro. A gente já tinha naquela época uma área de bazar, então a gente ficava ali colocando alarme na calça jeans, nos CDs e não sei o quê, embalando os presentes para os clientes. E aquilo naquela época gerava uma caixinha, né? Porque os clientes davam caixinha. Legal. E aí eu lembro, eu e minha irmã mais velha, a gente pegou mais essa fase que a gente juntava um dinheiro ali no final do dia e nossa recompensa era comer uma banana split, né, que tinha ali na lanchonete que a gente tinha na loja. Então a gente foi muito inserida desde criança e quando eu completei 14 anos, aí eu pedi para o meu pai que eu queria realmente trabalhar, eu estava estudando ainda, mas a minha irmã mais velha já tinha 18, né? Nós temos 4 anos de diferença, ela já tinha salário, não sei o quê, comprava as coisas dela. Eu falei, nossa, eu também quero, né? Uhum, Daí meu pai concordou, não, então desde que você não comprometa os seus estudos. Então eu ia meio período e eu trabalhava no recebimento de mercadorias. Eu fiquei 4 anos, dos 14 aos 18. Entrei na faculdade de administração, com ênfase em marketing. E aí, bem nessa época que eu entrei na faculdade, surgiu uma vaga no RH e fiz uma entrevista ali, não foi nada meio que, tipo, me colocaram ali, não. Teve o gestor da área ali e tal, enfim. E eu já sabia que comunicação era algo que fazia parte de mim, assim. Daí eu fui trabalhar no RH e tive contato com os colaboradores, enfim. E quando foi mais ou menos em 2012, me bateu uma coisa assim, nossa, eu queria empreender. Tipo assim, eu fiquei com essa aquela coisa assim, não que eu não tenha empreendido, né? Eu fiz um empreendedorismo ali interno, depois eu fundei a área de marketing da UEM, mas isso foi depois. Mas nesse momento ali, eu falei, poxa, sei, quero tentar alguma coisa, quero empreender. E naquela época eu estava terminando a faculdade e eu tinha uma professora que ela fazia um trabalho com o Sebrae e que ela formava designers de moda e decoração junto com o Sebrae para falar sobre brasilidade. E para que essas designers não copiassem nada da China, sabe? Então, vai fazer um colar, copiava da China. Não, qual que é a identidade do Brasil, né? E foi quando ela comentou comigo, ela falou, poxa, a gente virou grandes amigas, assim, né? Ela falou, nossa, eu estou dando esses cursos, enfim, percorro o Brasil inteiro, mas de onde elas vão vender? Essas pessoas vão vender isso, né? Eu uhum, pensei, bom, se uma coisa que eu sei fazer é vender, né? Então, sempre esteve assim, dentro de mim. Falei, poxa, olha, acho que é uma coisa legal, vou pensar sobre isso. E comecei a pensar, a pesquisar. Sempre gostei também, tudo que era design, moda, sempre gostei bastante. uhum. E aí eu fundei a Brasileiria,
que é a junção de Brasil com galeria. Então, a Galeria do Brasil. A ideia era que as pessoas tivessem acesso a produtos brasileiros, mas que não fosse a souvenir, né? Então, poxa, quero presentear alguém ou quero levar alguma coisa brasileira, Havaianas, né? Ou sei lá, Uhum. um chaveirinho, ou... Não, Que uma legal. peça, né? E Em naquela Campinas. época, isso. E na verdade aí eu comecei pelo e-commerce, e que eu nem sabia o que era e-commerce na época, né? Porque ainda mais de moda, no Dalben nem tinha e-commerce, não tinha experiência nenhuma com e-commerce, mas eu lembro que eu fui num mentor, na época ele me ajudou bastante a construir um modelo de negócio, a gente fez um business plan do negócio, e eu montei o e-commerce porque a princípio a loja física eu queria aprender um pouco mais, né? Só que aquela coisa, né? Quando o mentor chegou para mim e falou, olha, talvez nos 2, 3 primeiros anos da sua empresa você não ganhe dinheiro. Você vai só testar mercado. Eu saí de lá furiosa. Falei, imagina, você acha? A Copa do Mundo tá aí, 2014, vai ser no Brasil. Em 2 anos eu vou estar com franquia, achando que eu ia Uhum. arrasar. Resumo da ópera, né? Comecei o e-commerce, mas eu não saí do Dalben, eu mantive minhas atividades, eu fazia isso Certo. no meu tempo livre. E eu estava no RH ainda, já às vésperas de quase acabando assim a faculdade, no quase, penúltimo ano. Aham. E aí eu comecei ao e-commerce, enfim, o Instagram ainda estava começando naquela época, então ainda não tinha muito, assim, o que a gente tem hoje, né? Enfim, aí chegou 6 meses de operação, eu não estava vendendo praticamente nada, porque eu não sabia nada de marketing digital. E aí eu falei, bom, eu tinha uma reserva ali guardada, eu falei, bom, eu acho que eu vou apostar na loja física, porque talvez isso vai me dar tráfego para o e-commerce. Então, o que eu fiz? Eu montei um modelo de quiosque que era sazonal, porque eu também não conseguia ter fôlego para ficar o ano inteiro num shopping, que você sabe muito bem o custo de ficar num shopping. Sim. Então, eu montei um modelo de quiosque que eu Para podia alguns montar e períodos. desmontar, sazonal. E ali eu podia captar dados dos clientes. CRM, que eu nem fazia ideia que eu estava fazendo CRM, mas já estava com CRM ali. E aí eu captava o dado e usava aquele valor do aluguel, vamos dizer assim, como mídia. Pensava, bom, isso aqui é minha mídia. Eu não tenho dinheiro para fazer nada. Posso pagar o aluguel e aquilo, né? E aí eu fui captando dados dos clientes e depois, quando eu desmontava, eu entrava em contato. Olha, você comprou isso, olha, você comprou aquilo e tal. E a minha negociação com os parceiros, com os designers, onde eu fiz ali a curadoria, percorri o Brasil buscando ali, era assim, olha, preciso que seja em consignação. Para a gente ter novidade sempre na loja, enfim. Então, era tudo consignado. Então, meu custo operacional era muito baixo. Aí, então, eu tive essa jornada do empreendedorismo. Curiosidade, quais, né, os produtos variavam muito. Eu adorei o nome, tá? Aham, Brasileirinho. E brasileirinho. acho que o nome é bem, É, né, bem legal. franqueável, né, É, inclusive. E variava demais os produtos ou você tinha alguns produtos que sempre tinha e eram os eu tinha alguns tinham, carros-chefes, assim. Então, por exemplo, só umas de curiosidade. xícaras de cerâmica onde o pires era uma estampa de uma toalhinha de crochê. Então, Tá. a designer bordava ali, né? Fazia o crochê. Ela, tipo, imprimia aquele crochê e pintava à mão. Aquilo era campeão de vendas, né? Então, esse era um produto super carro-chefe. Tinha umas bolsas de crochê também que vinham lá de Fortaleza. Uhum. Assim, maravilhosas também. Eu tinha uma parceira que ela fazia colares com cápsula de café. Diferente. Então a gente fala de SG hoje e tal. Naquela É, época já nem já sabia estava também, mas já sem ter estava, né? essa consciência técnica. E muito assim legal, porque a hora que você falava para as pessoas que era de cápsula, tinha um acabamento com cerâmica plástica. Então assim, era bem bacana mesmo. Uhum. Tinha também uma parceira de Belém do Pará que ela fazia bolsas com filtro de café usado, inclusive da Melita, era a marca que ela usava. E Uhum. depois, durante esse período aí da brasileiria, eu até cheguei a fazer um evento junto com essa parceira e com a Melita, né, porque eu tinha o contato, que a gente fez um projeto lá na Belas Artes, em São Paulo, com os alunos, que chamava Desafio Eu Amo Arte Melita. Os alunos tinham que criar peças de moda e design em 24 horas, dormiam na faculdade, tomando café, né, Melita, e eles tinham Uhum. que criar peças, tipo um hackathon, vamos dizer assim, hoje, Certo.
criar peças de design com os filtros. E a designer, que era minha parceira, dava essa consultoria, enfim. E aí a gente fez esse projeto, ficou super legal. Então, tive essa Top. jornada Sim, empreendedora. sim. Depois eu tentei uma sociedade, porque eu não tinha mais tempo, né? Aí eu fui crescendo, eu não tinha mais tempo, tentei uma sociedade, não deu certo. E eu tive que escolher. Foi bem um momento que o Dalben também estava lançando a segunda loja, que era a loja de Barão. E aí eu precisava realmente dedicar meu tempo, eu escolhi. Eu falei, bom, querendo ou não, aqui é meu bebezinho, que se eu não cuidar, eu não vou conseguir expandir. Tive uma Uhum. má experiência de sociedade, então me deixou um pouco traumatizada. Daí eu resolvi não seguir em frente com a brasileiria. E aí eu voltei de E aí o novo. Brasileiria fechou ou ficou com o sócio? Não, ela fechou. Fechou, não Fechou, eu existe fechei. mais. Não, a marca até existe, porque eu patenteei, né, por 10 anos, então ela existe ainda, a marca é minha. O Que sócio legal. era só sócio operador, porque a minha ideia era fazer tipo um modelo Outback, né, de operação, não de sociedade na empresa, na marca, né, na Sim, operação que aquela pessoa fosse abrir. perfeito. Mas, enfim, aí foi um momento bem divisor de águas naquela Total. época. E me desculpa os parênteses, mas até, Dani, é muito legal esse negócio do Brasileiria, né? Brasileiria. E eu fiquei imaginando um shopping Brasileiria com, né, loja só com coisas do sul, chimarrão, isso e aquilo. Dá pra viajar. Mas era Coisas do bem É isso, o que você falou, dá pra viajar. Não, realmente eu curti muito Sim, sim. essa ideia. Né? É muito legal, né? Imagina, igual a gente tá, né, falando de separar em blocos, igual a gente faz no mercado, a gente faz aqui também com os quiosques, que é, imagina os blocos de cada estado ou de cada região do Brasil, né? Bom, depois, tô provocando isso não à toa, mas é que eu viajei em algumas ideias, que é muito legal. Mas continue, por favor. Aí fechou a Daí eu sociedade, não deu fechei bom. e bem nesse momento eu terminei a faculdade e, bom, voltei de novo, né, 100%. Não que eu tivesse abandonado o Dalben, em nenhum momento eu abandonei, como eu falei, eu fazia isso na minha hora Paralelo. extra ali, né, e no final de semana, enfim, loja shopping, né, tinha que estar no final de semana, enfim. E aí foi quando o Dalben não tinha ainda uma área de marketing. E eu acabei a faculdade e minha irmã mais velha é formada em publicidade e propaganda. E aí a gente virou e falou assim, São em 3 irmãs, nós você somos em contou. 3. A mais nova é formada em gastronomia, enfim, foi para outra. Trabalha lá também, mas em desenvolvimento de receita, enfim, Tá bom. da padaria, rotisserie, enfim. E aí a gente falou, poxa, a Dalben não tem uma área de marketing, acho que a gente poderia criar uma área. Tem só a agência e tem o comercial. E, inclusive, um gerente novo comercial que tinha assumido, vindo de Walmart, Pão de Açúcar, Carrefour, uma pessoa com muita experiência e que tinha implantado o tabloide. Até então, a Dalben não tinha tabloide. E aí, enfim, acho que a gente pode fundar a área. E fomos lá com o Philip Kotler embaixo do braço, Aham. tentando, achando que a gente ia convencer Na todo época era qual? mundo. 3.0? Não tinha o Eu acho, 4.0 ainda, né? ainda não. Agora já tá no 6.0, Já né? tá. Tá. E aí a gente foi com o Felipe Kotler embaixo do braço tentar convencer a diretoria, meu pai e meus tios, que a gente tinha que ter uma área de marketing na empresa. E montamos uma apresentação, não, porque Kotler, porque não sei o quê, porque Porter, porque não sei o quê, porque a gente vai fazer isso, porque a gente vai fazer aquilo. Acabou a reunião e assim, gente, a gente tá falando de mais de 20 anos quase. Não, 20 não, 15 anos atrás. Então você olha e fala assim, poxa, marketing naquela época, ninguém sabia o que é. Tem empresas até hoje que não tem uma área estruturada, principalmente empresa familiar. Partiu de você na época, na É, família, e você que levou é. isso. Aí eu fui pra reunião, a gente fez a reunião, viraram assim, não, mas o que vocês vão fazer? A gente já tem o tabloide, não precisa e tal. A gente saiu da reunião assim, frustrado. Assim, nossa, não é possível. Como a gente falou, não entenderam o que a gente vai fazer, né? Aí, o gerente daquela época de comercial me chamou de canto depois e falou, olha, vocês fizeram tudo errado. Você quer saber o que é marketing? Vem aqui na minha sala todo dia, depois do seu expediente no RH, que eu vou te ensinar o que é marketing, né? E aí o trade, né? Vamos dizer assim, naquela época eu não falava de trade. Tá. E aí ele foi me ensinando, e todo dia eu ia lá, e ele, olha, isso aqui é como eu faço uma campanha, é assim que eu negocio com o fornecedor, é assim que eu monto o tabloide.
Então, ali, o Mauro, né, que é essa figura, ele foi muito importante na minha vida profissional, porque ele... Mauro versus Kotler, É, exato. né? E o Mauro, ele tinha confiança ali já da família, né? Porque o que o Mauro Sim. falava, ele veio de grandes redes, né? Imagina. Então, o que ele falasse tinha muito mais peso do que a sobrinha ou a filha falar, né? Infelizmente, empresa familiar, a vida é como ela é. E aí, foi quando o Mauro foi me ensinando, tá? Minha irmã acabou até desistindo porque ela queria fazer gestão de pessoas. Inclusive, hoje ela toca a área de RH lá da empresa, de treinamento e desenvolvimento. Então, ela achou o caminho dela e eu continuei. Resumindo a ópera, o Mauro me ajudou na próxima reunião. A gente conseguiu fundar a área, que era uma equipe, era eu, né? Uhum. E um ano eu fiquei sozinha e depois a gente foi agregando as pessoas. Você lembra qual era a principal diferença entre Kotler e Mauro? Não sei, que faz muito tempo, mas, por exemplo, assim, que faz tempo, talvez você nem Aham. lembre dos detalhes, mas, assim, alguma coisa que você falou, eu fui muito pelo lado, não sei, porque Kotler teve as épocas, né, de começou o produto, tinha que ter propósito, não era só o produto pelo produto, antes do 4.0 ainda, né, que o propósito era importante e tal, tinha essas coisas todas, né, da maneira de pensar, de se relacionar com o consumidor. E o Mauro parece que tinha muito de trade, mas eu não sei, Vivência tô chutando. total, né? Mas você lembra de alguma coisa marcante que diferenciou uma reunião baseada em Kotler para uma reunião baseada na prática do dia a dia lá da Eu galera? acho que é a prática, assim. Como é que a gente traz resultado para o cliente ali, para a empresa, sabe? Eu acho que o Mauro ele me deu muito essa visão de negócio. Óbvio, quando você está na faculdade, você vai aprender a teoria, você vai aprender os Sim, conceitos, isso é muito importante. Mas como colocar isso em prática, né? Eu acho que o Mauro ele foi fundamental para me explicar como, né? Como fazer e como provar o que você está fazendo, né? tá. E aí, depois disso, há uns 4 Aceitaram. Daí a área foi aceitaram, a aceita. área foi evoluindo, troquei de agência, fiz as minhas mudanças conforme fui ganhando, confiança ali mesmo, né. Não tinha orçamento, então: "Ah, tá bom, você pode começar, é só você, não tem mais ninguém e você tem R$ 0. Tudo que você quiser conseguir, você tem que conversar com os parceiros". Uhum. Aí o trade, né, ele surgiu, porque, poxa, se eu ia fazer uma ação e eu precisava arrecadar uma verba, eu tenho que dar uma contrapartida. E aí começou meio que no orgânico ali essa questão do trade, né, vamos dizer assim. Uhum. E isso eu fiz por anos, até hoje hoje, óbvio, a gente tem orçamento, tá mais estruturado, mas é assim. E aí, há uns 4 anos, eu comecei a sentir, sei lá, algo assim, poxa, eu queria compartilhar um pouco do que eu faço, né? Das Uhum. ações, gerar conteúdo de alguma forma para o mercado. Hoje tem as mídias, enfim, que falam bastante, mas ninguém mostra muito na prática, né? Como que é o dia a dia do varejo. Então, eu fui meio com esse propósito. Foi aí que eu abri o meu Instagram profissional. Eu já tinha pessoal, mas separei, né? Abri um profissional e comecei a ativar o LinkedIn. E comecei a compartilhar. E isso eu tinha chamado eu queria ter um canal, na época era B2B, né? B de abelha, B2B de abelha, né? Entendi. De polinizar, de um conceito em relação a isso. Tá. Mas aí eu comecei a ver, não, o que dá mais, o que as pessoas estão curtindo mais é quando eu posto o que eu fiz, não o que o mercado está fazendo. Aí eu comecei a perceber isso. E aí foi indo. Um dia, uma indústria me mandou uma mensagem no LinkedIn e falou: olha, eu queria contratar um curso. Falei, curso? Eu não sei dar curso, eu nunca, né, dei curso. Uhum. E aí eu falei, mas eu não posso perder essa oportunidade. Falei, claro. Peguei, montei uma proposta, sei lá, foi barato pra caramba na época, me deu um mega trabalho, não sabia nem precificar, mas eu montei, né? Tinha uma certa ali noção, óbvio, de como montar uma apresentação, enfim, sempre comunicação, sempre foi minha praia, mas eu montei e Tá. fiz. Aí eu falei, bom, será que esse negócio, acho que vai... Aí eu tive que abrir a empresa para emitir nota, e aí a empresa era meu nome, não tinha nem na marca, aí depois foi indo, eu falei, poxa, achei o nome lá da SMKT Supermarketing. E aí começou organicamente a surgir essa demanda por palestras, veio a pandemia, então eu fiz muita palestra de graça mesmo ali, Uhum. participava de live, e isso foi me dando ali um certo, as pessoas começaram a me conhecer, né, porque eu comecei a falar muito para as associações e tal,
E isso foi surgindo, hoje para mim é um trabalho, é uma profissão, é uma empresa que eu tenho Perfeito. e que é um outro negócio, né, onde eu faço cursos, palestras e treinamentos. Então, Legal. esse Inclusive para outros supermercadistas. supermercadista não, mas para as associações sim. Para as associações, sim. Supermercadista não. Certo. Mas indústria sim, bastante. Participo de convenção, Uhum. muito com essa pegada de como falar com a área de vendas, de trade, de marketing, como que o varejo enxerga, quais são as tendências. Participo muito desses eventos, NRF, Euroshop, Vibe Summit, onde Uhum. eu trago tudo isso também como conteúdo de palestra, né? Que eu acho que isso endossa muito o conceito prático. Então, tem essas vivências também internacionais, onde eu sempre fui muito curiosa. Então, tá num lugar, tá numa loja, deixa eu fotografar e filmar. Então, isso é sempre material de palestra. Né? Que ótimo. E aí nasceu, e está aí até hoje atuando com a SMKT Isso, também. exato. Excelente. E essa sua visão como, né, de consultoria mesmo, vamos chamar assim, que você, assim, como para as redes supermercadistas, com utilização agora sempre usamos, né, a ciência de dados e agora com recursos, né, do sistema podendo aprender com ele mesmo, com as coisas. Uhum, Qual que você acha que é o futuro, assim, dos supermercados? As tendências futuras aí de mercado que, se eu fosse dono de um supermercado, o que eu teria que ficar uhum, atento, ou se eu fosse dono de uma rede, né, um só poder uhum. de investimento talvez seja pequeno. O que é importante? Qual é a tendência de supermercado? Né? Assim, há uma tendência de mudança para a maneira do supermercado se apresentar? Uhum. Ou ele tende a ser conservador e não mudar tanto? Que nem Não, shopping, por exemplo, que eu cuido, antes da shopping. pandemia já tinha. A tendência é voltado muito mais para entretenimento e serviços, né? Uhum, Isso a gente já vem se preparando, ainda bem que o nosso negócio Fini casa com entretenimento, então dá para ter. uhum, Mas o negócio de compras, roupa e tudo mais, tem uma mudança importante que está acontecendo, né? A pandemia deixou uhum, isso mais lento. Em supermercado, qual é a tendência? uhum. Na verdade, são várias, né? Primeiro, a loja física, sempre como um ponto de experiência e descoberta de produtos, experimentação de produtos. Acho que cada vez mais isso vai ser essencial. Então, o cliente está na sua loja, faça ele provar o produto, faça ele conhecer os lançamentos, é o visual merchandising que vai fazer ele conhecer o lançamento, é a ativação de trade, é a degustação, enfim, é a campanha. Então, ali ele vai ter a experiência mesmo. Outro ponto, novos formatos para atender o consumidor. Então, as grandes lojas, mas também a loja ali de conveniência, uma loja mais conceito fresh. Então, essa mesclagem de formatos para atender as necessidades do consumidor. Também vejo como uma Você acredita tendência. nesses formatos? Que, né, eu fico bobo de ver aí o crescimento desses mini mercados. Uhum, uhum. Tá aí, mini Acredito. mercados na rua e mini E mercados dentro de condomínio, né? condomínios. Assim, dentro de condomínios, a conta ainda é bem justa, né? Não vou dizer que pode ser Muito. que ela É um lucro feche, baixo. né? Tem que ter escala, senão não fecha. Isso, perfeito. Mas essas de bairro em formatos menores, com certeza é uma tendência bem grande. Né? Tá. Que é um pouco da conveniência. Isso, da conveniência. Então, assim, vários formatos por uma mesma bandeira. Eu acredito bastante nisso. Tá. Também a questão do uso de dados para fazer vendas preditivas, para você melhorar a experiência do cliente, para você fazer o cliente pensar menos, vamos dizer assim, né? Então, tá aqui a sua compra, tá aqui o seu carrinho já montado que você compra toda semana. A gente sabe a oferta que você gosta, tá na hora de você trocar a escova de dente, sabe? Então, você usar os dados para melhorar e ser mais eficiente e mais assertivo com o seu consumidor. Tudo que melhorar o atrito da compra. Então, se eu tenho tecnologia que ele não perca tempo na minha loja, sabe? Ou física ou digital, que seja tudo muito a um clique ou Uhum. a poucos passos ali, porque realmente o tempo ele é precioso hoje das pessoas. Então, são tendências ali que é uma mescla, tanto de experiência, com tecnologia, com disponibilidade, com serviço. Eu Sim. vejo dessa forma. E de experiência, né, essa questão da degustação você comenta, das pessoas Uhum, comentou, da automatização que está acontecendo. O robozinho, para mim, uhum. na hora que eu fiquei sabendo, eu falei, eu quero ir lá só, Só né, para ver o claro que eu vou robô. comprar e tudo mais, vou conhecer, mas só para ver o robozinho, né? Isso porque às Uhum, vezes a gente fala,
muita gente fala experiência, mas vocês falam e estão fazendo, né? Quando você fala de ter um robô lá que te atende, imagina a Uhum. criançada vendo e curtindo. Isso Uhum. é uma experiência completamente diferente, né? Mas não tem, né, pelo que eu escuto de você, não tem nada tão radical, né? Eu acho que o mercado ainda é algo, né? Ele é algo. Tinha antigamente os armazéns, né, pequenininhos, né? Eu acho que isso voltou, mas não é a mesma coisa, né? Por Uhum. mais que voltou essas redes de mini mercado, eles não são como os armazéns de antigamente, né? Incrível. E há uma, do meu ponto de vista como cliente, né, uma superficialidade muito grande, né? Assim, o atendimento é muito, tem pessoas lá, só que com um descaso muito grande, com assim uma Uhum. indiferença muito Uhum. grande, né? Eu acho Uhum. que aquela coisa que eu lembro da minha infância, que tinha um armazém, que você ia pegar arroz, feijão, e as Você pessoas comprava no sabiam do seu fiado, né? nome, né, e tudo mais. Eu acho que é uma pena, porque tá vindo esses mini Ah, mercados, mas não tá vindo com essa experiência que é assim, a é. pessoa, embora seja mini, deve atender só o bairro e tal, as pessoas, não dá para chamar pelo nome, ainda é algo muito, ainda não, Uhum. não vejo que vai ser assim, né? Não, Uhum. acho que não tem mais como trazer isso de volta, né? Essa questão principalmente quando você é grande, né? Não tem, é Uhum. muito difícil. Mas muito bom. Eu tenho, antes da gente partir para uma finalização, a gente está com mais uns minutinhos finais aqui, mas queria só também entender um pouco desses muitos, né, como eu fiz a introdução, papéis que você tem, né, esse seu papel no Instituto de Mulheres do Varejo. Uhum. Como que é, de maneira breve, assim, você Uhum. consegue comentar um pouquinho com a gente? Sim, sim. O Instituto Mulheres do Varejo ele tem 4 anos e foi fundado pela Vanessa Sandrini e pela Fátima Melim, que elas hoje não atuam diretamente, né? Hoje tem, depois que ficou o Instituto, tem as presidências e as vice-presidências, né? Então, elas estão mais nos bastidores. E ele foi fundado com o propósito de fomentar a presença da mulher no mercado de trabalho. Não necessariamente um cargo de liderança, porque a gente entende que a mulher ela tem a liberdade da escolha, né? Não precisa ser realmente uma mega ultra líder se ela não quiser. Se ela quiser, né? Então a gente fomenta a presença, a equidade de gênero, equidade salarial. Então como que essa mulher ela tem ali a sua voz no mercado de trabalho dentro das empresas. Então o instituto ele atua muito através de geração de conteúdo para Tá. cada vez mais tocar nesse tema, para esse tema ser mais comum, vamos dizer Uhum. assim, né? E tem os grandes eventos do ano que a gente faz, inclusive o próximo agora já é semana que vem, se não me engano, dia 6 do 11, né? Nossa, próxima semana na outra. Que é o evento maior que a gente faz, onde a gente reúne ali fóruns de debate, discussões, inclusive os homens também por meio dessa conversa. Uhum. Dentro do Instituto Mulheres do Varejo tem um braço que é o Eles por Elas, porque não adianta nada a gente não chamar os homens para essa conversa, né? Senão não Sim. muda, né? Uhum. E a gente também faz palestras em company, para aquelas empresas que gostariam de falar mais sobre esse assunto. Então, tem algumas frentes de atuação, canal de denúncias contra a violência doméstica, tudo isso está embaixo do Mulheres do Varejo. Muito legal. Parece que tem uma meta, né, que até 2030, se eu não me engano, 30, e aí o número é fácil de decorar, porque é 2030, 30% das lideranças oficiais, né, da diretoria de uma companhia tem que ser constituído por mulheres. Você sabe desse objetivo, dessa diretriz que Não, está não, se falando? não, no momento não. Eu soube porque a nossa diretora global de RH é mulher, Tá, né? E tá. ela comenta, e aqui no Brasil nós já estamos com a direção nossa, o Brasil já é 30% mulheres, Uhum, e no global 50%, né? Então, assim, uhum. é um movimento, acho que a gente está no meio dessa transição, né? Uhum. Do que era, já é diferente, mas tem muito caminho aí pela Sim, frente. sim. E é o que a gente fala no Instituto, né? Não é uma Uhum, questão de extremismo ou o ponto é que a diversidade ela gera resultado para a empresa, porque se uhum, você tem ali várias cabeças pensando, né, com olhares diferentes, a empresa só tem a ganhar, né, sim. em vários âmbitos, inclusive financeiro, que às vezes as pessoas acham que não, inclusive financeiro. Você entende melhor seu cliente, você entende melhor o público no modo geral, né? Perfeito, muito bom. Duas perguntas finais. Qual a pior propaganda que uma rede de supermercados pode vir a fazer?
Nossa. Ou o maior equívoco em propaganda ou marketing, né, que uma rede de supermercados pode cometer? Olha, não sei, agora você me pegou de surpresa. Não sei. Talvez essa guerra de preço, ela nunca é saudável, né? Essa Uhum. coisa do... Tudo bem, depende do seu posicionamento, depende, você é uma empresa, seu posicionamento é focado em descontos, enfim. Mas nunca é muito saudável aquela coisa de guerra de preço. Se o concorrente coloca um preço, você coloca 1 centavo mais barato. Tá. Sabe, parece que... Eu acho isso muito ruim, porque o mercado perde, as marcas perdem, o supermercado perde margem, que a gente vive de margem. Uhum. Então, assim, essa guerra de preço, na minha opinião, ela é bem ruim para todo mundo. Obrigado pela resposta. E agora eu queria te dar um imaginário presente e depois te propor um desafio que é normal não aceitar, Tá. tá? E também muito interessante quando a pessoa aceita e pode. Mas assim, antes, um presente imaginário, mas você vai ter que fazer algumas escolhas, né? Eu vou contar com a sua imaginação. Vamos supor que eu pudesse te dar agora uma máquina do tempo. Uhum. E você tem uma viagem para fazer que a gente está te dando. Você pode passar uma semana, ou em algum lugar e época do passado, ou em algum lugar e época do futuro. Uhum. Porém, você não vai poder alterar nada na história do mundo, tampouco na sua própria. Não adianta, vou para o futuro ver o jogo da loteria e voltar e apostar. Não, não pode fazer nenhuma alteração. É um passeio para você poder apreciar algo. E aí, livre, né? Pode ser desde os dinossauros até a sua vida própria pessoal, né? Na sua história de vida. E esse presente está sendo dado para você. Mas eu preciso regular. Você prefere ir para o passado ou para o futuro? Eu prefiro ir pro futuro. Deixa eu regular aqui então. Em qual época? Em qual lugar? Em qual época? Bom, se eu falar 10 anos, já não é mais futuro, né? Daqui 50 anos, Tá bom. E onde? não onde eu tô mesmo, daqui 50 anos. Para quê? Para fazer o quê lá naquela semaninha que você vai passar daqui 50 anos? Para apreciar o quê? Para ver o quê? Eu acho que para olhar para trás e ver assim, o que eu conquistei, né? Também o que eu posso mais contribuir para mais 50 anos para frente, sabe? Uhum. Muitíssimo obrigado. Perguntas encerradas, Legal, Fernanda. Muito, obrigada. muito bom. E tem outras coisas que eu tinha até anotado, nem precisei olhar, porque são muitas curiosidades. Mas o desafio é do Infinitas Ideias, tá? Uhum. Que a gente sempre faz, que experimentar. Não sei se você já conhece, né? E de verdade, tem gente que diz, "Pô, estou de dieta, não como açúcar." Não tem problema nenhum se você não puder, né? Daí, se Aham. não pode, né, eu que sou o hoster aqui, faço sozinho, estou treinando aqui, que é experimentar uma bala nossa. Nossa, isso é muito difícil. Tem uma coisa mais fácil você falar, não? Tem uma coisa mais fácil, é bala de pimenta. Delícia. Não, Você finito. gosta de pimenta? Eu gosto também. Então tá bom. A proposta, então, é que eu vou te... Já que você fez essa cara dessa resposta positiva, eu vou pôr na sua esfera ruim, que a gente sempre dá Tá. uma brindada de soquinho. E aqui, qual é o desafio? É tentar não fazer cara feia, porque isso aqui é uma Tá. bala de pimenta, Tá. né, da Fini, tá bom? Tá Vou só bom. encostar as mãos aqui. Aí. Saúde. Saúde. Tudo bem? Uhum. Consegue continuar conversando? Uhum. Então, me fale qual o propósito da rede da Albem? É uma curiosidade. Eu sempre tenho curiosidade de qual é por que vem o nome da empresa. Que o nome da empresa da Albem, ó, eu já tenho uma dificuldade, para saber como tá diferente. A rede da Albem Nada que uma água não... tem o nome da empresa. Mas qual é o propósito, qual é o porquê que a Dalben existe e continua existindo hoje? A gente resume em uma palavra: surpreender. A gente gosta dessa palavra. O que a gente consegue fazer diferente? O que a gente pode... E não é grandes revoluções, às vezes é pitadinha de inovação ali, sabe? Fazer diferente é algo que a gente já faz.
passou no nosso desafio, parabéns, né? Adorei conversar com você, super obrigado. E já fica o convite para voltar, porque tem outras várias curiosidades, inclusive da sua consultoria, que eu quero muito aprender. Nós, né, do Infinitas Ideias, queremos muito aprender com você. Super obrigado. Obrigada, vai ser um prazer. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.